Pois bem, nós temos que pensar hoje quais são os caminhos desse mundo diante desse novo que estamos enfrentando, que é a pandemia. E o que é mais terrível em tudo isso é que a pandemia até agora matou 1.500.000 pessoas. A fome mata 9 milhões de pessoas por ano. São 24 mil pessoas por dia. Que o mundo, o planeta, os laboratórios, os governos mobilizem para encontrar o quanto antes a vacina. Mas, lamentavelmente, ninguém está em busca séria da erradicação da fome. Porque a fome faz diferença de classe. Ela não atinge a nossa classe média, não atinge a classe alta, não atinge os políticos, ela atinge os mais pobres. Então, isso é um alerta ético do qual nós devemos não só profunda vergonha, mas sentir o peso da responsabilidade de combater essa pandemia orgânica, fisiológica, biológica, que é a falta de nutrientes essenciais para a nossa vida. Eu fiquei a pensar sobre essa nossa importantíssima conversa de hoje, que coloca o alimentar-se, né, no centro das nossas reflexões, né, das nossas gestualidades aqui, e sempre a ação de comer e oferecer, né, comida coletivamente não é desconectada do intangível, do que se encanta, não é? Do extraordinário, como eu dizia, do inesperado, inclusive. Então, veja, oferecer algo ao orixá, ao inquice, vodum, encantado, e necessariamente repartir entre todas as pessoas, iniciadas ou não, próximas ou não, que creem ou não creem, esse alimento para o estômago comum do coletivo que é efetivamente o ato, não é, de trazer o extraordinário ao ordinário. Né? É realmente uma experiência. Comer é comungar, é estar junto, é partilhar. E justamente porque não só, como eu disse no início, o alimento nos traz vida, quando eu partilho com você uma refeição, você me dá um pouco da sua vida, eu te dou um pouco da minha vida. Nós nos alimentamos também em toda essa dimensão que transcende o simples nutriente que está sobre a mesa, mas que é carregado de simbolismo, de história, de trajetórias. Os 4 direitos humanos fundamentais pela ordem são alimentação, saúde, educação e cultura. Isso é o suficiente para a gente ser muito feliz e viver com dignidade. Infelizmente, a sociedade capitalista em que vivemos adultera tudo isso, não sabemos o que comemos. Somos de uma visceral ignorância nutricional. Nós ingerimos alimentos sem saber qual o efeito de cada um deles no nosso organismo. É interessante a gente pensar que se tivéssemos, de fato, atentado a esses outros veios de conhecimento que foram subalternizados, né, pelas nossas vivências históricas, né? E aí, notadamente, eu me refiro aos povos da floresta, né, aos ameríndios, indígenas e aos descendentes de africanos, né, que aqui chegaram. Eu penso que, inclusive, a nossa educação alimentar seria certamente outra. Né? Então, é interessante a gente pensar que essas pessoas, muitas dessas pessoas mais velhas que estão presentes nos terreiros de candomblé, por exemplo, e não só, né?
quilombolas, muitas pessoas ribeirinhas, etc., sabem exatamente para que serve tal folha, né? E de que modo ela pode atuar no corpo, né, de quem, no horário adequado, né, pôde justamente ingerir aquele chá, ou mascar aquela folha, ou aquela folha combinada com outro alimento, né? Então, eu penso que como a gente se distanciou historicamente, né, por razões absolutamente coloniais, raciais, né, desses saberes, né, hoje a gente não sabe como responder a determinadas demandas da vida. Além de desprestigiar, ignorar, menosprezar milhares de formas alternativas, seja na cultura africana, como o Tiganá bem acentuou, seja nas tradições indígenas, e que são comprovadamente muito mais civilizadas e civilizatórias do que essa nossa maneira de viver, que leva a esse excesso de obesidade e que leva a esse escândalo de pessoas que morrem por falta de nutrientes essenciais. Nenhum ser humano precisa de champanhe e caviar para viver, mas precisa de nutrientes essenciais que são simples, que vêm de alimentos simples. E, no entanto, esses alimentos acabam se transformando em artigo de luxo. Por quê? Porque vivemos numa sociedade onde a apropriação privada da riqueza está acima do direito humano de cada pessoa ter garantida a sua alimentação cotidiana. Isso é um escândalo e a gente tem que reagir a isso, educar as nossas crianças nessa visão crítica do sistema em que vivemos. Assim como o patriarcado, né, o colonialismo, o racismo, né, o capitalismo é um sistema que tem intenções. Quer dizer, há pessoas que efetivamente, pelo menos sob um ponto de vista que eu acho absolutamente questionável, problemático, estarrecedor que se pense nesses termos, mas há pessoas que se beneficiam, né, a partir de uma certa intenção, não é? De que não só se produza lixo, mas que determinadas pessoas sejam lixo. Nós somos hoje pouco mais de 7 bilhões de pessoas no planeta e o planeta produz alimentos para 12 bilhões de bocas. Então não faltam alimentos, falta justiça. É isso que falta. Falta isso que o Tiganá tanto acentuou aí, que é partilha. É isso que falta. Tudo isso requer, claro, uma reconfiguração no modo de pensar a vida, no modo de estar no mundo. Quer dizer, não é uma coisa simples nesse sentido, porque é um emaranhado de outras linhas de força que têm as suas intenções e preferências. É muito difícil o Brasil vivendo nessa necropolítica, quando justamente hoje o projeto tem que ser uma biopolítica. E uma biopolítica, ela tem que ser centrada nesses 4 direitos humanos fundamentais: alimentação, saúde, educação e cultura. Isso são os 4 pilares para fazer uma pessoa digna e feliz, não precisa mais do que isso. Ou seja, a gente... Vamos anotar essa. Vamos guardar o pessimismo para dias melhores. A gente precisa se embriagar de utopias. Não dá para viver sem sonho. Sabe? Tudo na vida é fruto de um sonho.